Queridos, graça e paz, no nome de Jesus, trago um texto para a nossa meditação aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Sei que muitos aí já sabem, mas não custa nada repetir. Os primeiros cristãos, quando eles se reuniam, eles não tinham um templo definido assim, para dizer assim, essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Eles iam para o templo, ficavam observando, ficavam nos arredores do templo, ali, e faziam suas orações meio que aos arredores. Ficavam no pátio, ficavam ali, eles se reuniam e eles observavam todas as coisas e tentavam fazer com que o culto deles fosse um culto que chamasse a atenção daquelas pessoas que estavam ali em volta. Tem um livro chamado História do Cristianismo, de Lyon, que afirma que os cristãos não tinham nenhum prédio, não tinham um lugar, não tinham estrutura boa para eles estar se reunindo. E aí muitas pessoas ficavam se perguntando, vocês não têm um lugar para vocês se reunir? Vocês não têm um lugar fixo? E aí, como é que é esse Deus de vocês? E aí teve um Justino, um homem chamado Justino, que ele se levantou e falou assim, onde as pessoas escolhem e podem ir, esse é o lugar onde Deus está. Ou você supõe que todos nós nos reunimos no mesmo lugar? Não, a gente não tem esse privilégio. Mas por outro lado, a gente tem a satisfação, né, de a gente saber que nós somos igreja. Esse era o pensamento dos primeiros cristãos. E eles eram bem felizes por isso. Às vezes, com coisas simples, a gente consegue ser mais feliz do que quando a gente está regalados, quando nós estamos cheios de coisas, quando nós estamos com uma estrutura maravilhosa. Parece que nós nos acomodamos muito com essa situação. Começava com uma pessoa no meu trabalho a respeito disso, que as coisas simples às vezes nos tornam mais felizes. Quando nós temos muito aparato, muitas coisas nas nossas mãos, parece que a gente se acomoda muito nessa situação e a felicidade parece que fica tão distante da gente. Nós estamos vivendo um momento que é um momento muito delicado no meio da igreja. É um momento em que, mais uma vez, os nossos governantes nos colocaram na condição de a gente ficar reprimidos, para a gente não poder cultuar no nosso templo. Mas nós temos a felicidade, nós somos livres de poder adorar o nosso Deus, em espírito e em verdade. Nada nos prende. Nada pode falar assim, olha, não pode adorar a Deus. Porque se, ainda que cortassem nossas línguas, ainda que botassem uma mordaça na nossa boca, o nosso cérebro estaria em pleno funcionamento e a gente adoraria o nosso Deus da mesma forma, tá? Então a gente não pode, queridos, pensar em retroceder por conta de que a gente está sem poder ir ao templo. Será que 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus constitui uma igreja? A resposta é sim. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 18, versículo 20, fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. É Jesus dentro do nosso coração. É uma experiência pessoal, é uma experiência íntima e particular, tá? Então, queridos, é algo que já está enraizado na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Ele está entre nós. Ele nos fala, ele ministra através dos dons do Espírito. Os dons não são presos, tá? Isso não é apenas uma experiência pessoal e particular. Trata-se de uma experiência comum, ou seja, uma comunidade. É por isso que nós chamamos de chamar de comunidade. O sentido comunidade agora, ela colou sobre nós. O Espírito é derramado sobre todos, tá? E todos percebem essa presença, independente da placa, independente das paredes ali. Teve um homem chamado Tertuliano que ele se expressou da seguinte forma: onde houver 2 ou 3 crentes, até mesmo leigos, aí haverá uma igreja. Será que esse homem
não estava interpretando o texto de Mateus 18, 20? Acho que sim, ele estava interpretando. A igreja não é. O que é que a igreja não é? Por ter sido registrada na junta, no CNPJ, ali com um número, com um registro de igreja, ela não é essa igreja por ser uma igreja de registro. Ela é a igreja por ser a igreja de Cristo, a noiva, a escolhida do Cordeiro de Deus. Então a gente precisa entender isso. Nós somos igreja independente da placa, independente das paredes. Nós somos igreja porque quando nós nos reunimos, nós nos atiçamos com a glória de Deus. A glória de Deus é chegada sobre as nossas vidas, nós sentimos a presença, então nós nos tornamos igreja, porque o corpo, ele é constituído. E o cabeça, que é Cristo Jesus, ele sempre vai estar nos dando a direção. Então não enfraqueçam a sua fé, não se desvaneçam de maneira alguma nesse momento. Agora à noite mesmo, fiquei sabendo que alguns irmãos estiveram reunidos em uma casa, em um lar. E que maravilha, queridos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso meio. Nós não vamos deixar que o calor do Espírito Santo de Deus venha esfriar das nossas vidas por causa dessa pandemia. De forma alguma. Agora, mais ainda, nós faremos algo maravilhoso para Deus e vamos surpreender essa geração. Em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Depois de amanhã, eu não sei o dia exato, né? Eu marquei para segunda ou terça-feira para a gente estar fazendo uma reunião e discutindo os projetos da nossa igreja, como os desigrejados, vamos colocar aqui, né, no momento, para a gente não parar de cultuar a Deus e nem falar no nome dele. Então nós vamos nos reunir e pode se preparar, que todos vocês vão estar recebendo visitas, ou do pastor com a esposa, né, a missionária Cel, ou então do evangelista João Luiz com a esposa dele, o presbítero Jair, a irmã Silvana. A gente vai determinar pessoas para estar fazendo esses cultos nos lares, para a gente se aquecer sempre para a glória do nome do Senhor. Fiquem com Deus, não desvaneça a tua fé, vamos estar firmes até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou com templo físico ou não, nós somos o templo do Senhor. Deus abençoe a todos, boa noite.